Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Isso aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos no Brasil! Estamos no Brasil, mandando o quê? Beijos de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira, para todos que estão vendo esta livezinha ao vivo, para todos os nossos queridos assinantes que têm o prazer de poder ver essa live depois, e a vocês que porventura estão vendo esse corte muito provavelmente na segunda noite no VocêTúbio, tá? Como todo mundo já sabe, este fim de semana o Kisuko deu aquela fervida, tá? Então nós vamos falar aqui muito brevemente, né, só um pouquinho a respeito, né, da resposta do Irã aos ataques de Israel. Tá? Vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro, por que eu estou aqui com a página da Nova Democracia aberta? Porque desde o começo, tá, da nova onda de ataques de Israel, né, a Nova Democracia está se dedicando a fazer o plantão Palestina. Tá? Aqui, gente, todo dia tem, dia sim, dia não, né? Mas assim, todo dia praticamente tem um vídeo de 1h30 discutindo o que aconteceu no dia. Tem reportagens dia sim, dia também. Tem reportagens que estão sendo traduzidas e trazidas de fora. Tem um acompanhamento constante. Tem um acompanhamento constante do que está acontecendo também dentro do Brasil, né? Então assim, o Plantão Palestina vem sendo uma das coisas mais belas, né, que a gente está tendo aqui na nossa imprensa. Então quem quiser acompanhar o dia a dia do que está acontecendo, eu tenho diversas recomendações, tá? A primeira delas vai ser a Nova Democracia. Além da Nova Democracia, a Ópera Mundi, principalmente por meio da revista Ópera, capitaneada pelo Pedro Marim, vem fazendo uma belíssima cobertura também, tá? Não só eles, né? O pessoal da FEPAL vem desde o começo, né, trazendo informação, lutando, né, para trazer informações mais verossímeis em relação ao que está acontecendo, né? Por quê? Porque a nossa grande imprensa é uma das mais filocionistas do mundo, tá? Qualquer gráfico que você for ver de tendência de imprensa na cobertura hoje,
tá? Você vai ver que a imprensa brasileira é uma imprensa que consegue ser mais filocionista do que a imprensa estadunidense, por exemplo. Tá? Então o Brasil vem vivendo essa bancarrota, né? Quero saudar aqui também não só todos os camaradas da FEPAL, mas em especial um judeu que vem combatendo as mentiras do sionismo, né? Nosso querido Breno Altman, né? Que é um homem de origem judaica que vem apanhando para um caralho por causa disso, que acabou de lançar um baita livro, né, que encabeçou vários debates, que é um homem extremamente preparado, um cara muito foda mesmo, tá? Eu quero deixar aqui, né, a minha saudação ao Breno também, né, que vem capitaneando essa briga ao lado de tantos companheiros, companheiras, companheiros e camaradas, né, que estão dando o seu sangue, seu suor e sua linfa para poder defender um mínimo de verossimilhança histórica aqui, né, para defender algo que não seja só a lixeira da propaganda sionista, como a gente vê dia sim e dia também na grande imprensa brasileira. Então recomendo a vocês, tá, que vocês vejam e acompanhem esses meios da imprensa, né, do povo, né, uma imprensa anti-hegemônica, uma imprensa popular e democrática, né, que tenta ser uma lufada de verossimilhança e bom senso, né, nesse rio de chorume que vem sendo a imprensa nacional. Como aqui está muito fácil de ver, ontem a gente teve um plantão Palestina falando sobre isso, tá? Aqui tem um vídeo, é um vídeo bem longo, o vídeo tem quase 1h30, se eu não me engano, tá? Então, se vocês quiserem algo mais, né, pormenorizado, uma discussão muito mais profunda do que aquela que nós vamos fazer hoje, fica aqui a recomendação, tá? Se não, vocês podem colar com o tio, porque a partir deste texto que foi lançado também ontem, tá, eu quero tecer algumas considerações para a gente poder repensar as coisas mais próximo do que elas são de verdade e menos próximo daquilo que é vendido pela grande mídia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Um belo dia, o Irã acordou e falou: vou soltar um tanto de drone em Israel porque somos mauzões, somos o eixo do mal e precisamos cometer maldades contra inocentes carneirinhos e pôneis. Não. Não é isso que aconteceu. Israel vem cometendo crime atrás de crime, atrás de crime, atrás de crime, tá? E crime ocorre, nada acontece. Feijoada. Sem porco, obviamente. Né? Então, assim, a real é que o único... Hoje no Marcelo Militar, muito bem lembrado. Né? O Hoje no Marcelo Militar traz com muita ironia uma cobertura muito séria e uma crítica muito bem feita. Pedro Daher traz também com muita ironia uma cobertura muito séria, uma crítica muito bem feita, tá? O professor Pitilo traz uma crítica muito séria, muito bem feita. O professor Lejeune Miran, também um grande sociólogo brasileiro, traz uma crítica muito séria, uma crítica muito bem feita. E no nome desses, eu saúdo aqueles outros que, porventura, né, eu possa ter esquecido o nome aqui, mas é muita gente fazendo. Professora Eden, vários outros, tá? Vários outros. Então nós temos todo um campo no Brasil que vem lutando para trazer informação com um mínimo de qualidade crítica, gente. Ai, João, isso significa que você apoia o Irã, que você agora se tornou xiita e que você é o próprio Khomeini.
Sim, é exatamente isso que isso significa. Quem gosta de manteiga é manteiga, quem gosta de cavalo é cavalo. Com certeza você não é burro, amiguinho, tá? Então fica isso muito claro. Vamos voltar aqui e vamos pensar. Tiago Ávila também, muito bem lembrado. Olha só que loucura, né? Nos últimos 75 dias, Israel atacou posições na Palestina, na Síria, no Líbano, no Iêmen, no Irã. Nos últimos 75 dias. Israel, que não está conduzindo uma guerra, que está conduzindo um genocídio. Israel, que tem um dos exércitos mais bem preparados do mundo, que é uma máquina azeitada de matar criança, velha e pobre, vem usando a sua máquina para matar crianças, velhos e pobres, porque adulto não sobrou quase nenhum. Não satisfeito em fazer isso dentro do seu próprio território, Israel, cada dia, olha para um código internacional do qual ele é signatário e fala, qual eu vou platinar hoje? Né? Então Israel ataca repórteres, Israel ataca instalações de saúde, Israel ataca escolas, Israel ataca população desarmada, Israel ataca a própria população de Israel, Israel ataca instituições da ONU. Olha só, tudo isso aqui é crime de guerra. Os ataques de Israel contra todos esses outros países que eu falei são crimes de guerra. Sabe o que aconteceu até agora, cara? Nada. Absolutamente nada. Aconteceu um morticínio gigantesco de dezenas de milhares de palestinos. Aconteceu uma comoção global em relação à luta do povo palestino, muito menor no Brasil do que lá fora. É muito triste ter que admitir essa verdade, mas isso é uma verdade. O Brasil é um dos países mais filocionistas. A imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, então, é uma coisa pavorosa, tá? Só que Israel não foi punido em nada. Quem está buscando punição de Israel não é a ONU. Quem buscou a punição de Israel foi primeiro a África do Sul, que ingressou com a ação contra, e bilateralmente alguns países, e aqui a gente tem que parabenizar os nossos irmãos da Colômbia, que expulsaram a diplomacia israelense do seu território, sabe? Então, assim, nós estamos falando de um país que comete diversos crimes diferentes, que nada acontece contra ele. Por quê? Porque ele é o filho mimado com a bola da Copa do dono do condomínio. Tá? Israel é uma versão piorada do Kiko do Senhor Barriga, do Kiko e do Nhonho junto, se o pai deles fosse só o Senhor Barriga. Essa que é a real. Essa que é a real. E como Israel é um projeto colonial, eurocêntrico, racista, para surpresa de ninguém, ele é apoiado por potências coloniais, eurocêntricas, ocidentalistas e racistas, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Né? A União Europeia não pode ver, né, que já chega em cima, né, babando para poder ajudar. Vamos caminhar mais um pouco, né? Eu acho que é melhor eu ler a reportagem, porque senão eu vou queimar a pauta da reportagem e não vou dar à reportagem a benesse que ela tem, que é trazer isso pra gente mais pormenorizado. Vamos lendo e vamos comentando. Eu vou só, gente, aumentar um pouquinho aqui, né? Porque tem gente que vai estar em televisão, tem gente que vai estar em celular. Vamos tentar deixar de uma forma um pouco mais fácil o acesso para quem estiver vendo um celular, tá?
Resposta legítima do Irã fortalece a causa palestina, lança o sionismo no isolamento. ênfase em resposta legítima. Por que é uma resposta? Porque foi atacado primeiro. Por que é legítima? Porque o direito internacional assim o prevê. Tá? Vamos lá. No dia 13 de abril, ou seja, no sábado, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra alvos militares sionistas. Alvos militares. Gente, me responde uma coisa aqui. Escola é alvo militar? Comboio de ajuda humanitária é alvo militar? Hospital é alvo militar? Civil desarmado implorando por comida é alvo militar? Não. O ataque ao Irã se deu aonde? Na embaixada do Irã em Damasco. Damasco é a capital de onde? Da Síria. Então Israel, que não está em guerra com a Síria, ataca um alvo dentro da Síria, invadindo o espaço aéreo, solapando a soberania siríaca, atacando uma embaixada. Embaixada não é alvo militar. Agora, Estados Unidos e Israel sabem disso? Não. Olha o que aconteceu com a embaixada da China na antiga Iugoslávia. Foi dinamitada pela OTAN, pelos Estados Unidos. Israel ataca então uma embaixada, um local que, de acordo com o direito internacional, é inviolável, assim como é pelo direito internacional o civil desarmado, a escola, o comboio humanitário, o hospital. Vocês percebem o padrão aqui? Sabe qual que é o padrão? O padrão é que não tem lei para Israel. Israel é um país sem lei. Israel todo dia limpa o cu com um código internacional diferente, e o que sobra ela enrola um beck e fuma o beck com merda na frente dos caras para acertar a dominância. Vamos lá. Ela ocorre em resposta ao assassinato de 2 generais das guardas revolucionárias iranianas por ações do exército sionista de Israel no dia 1º/4. Lembrando que esse ataque se dá na embaixada do Irã em Damasco. Para que eu vou desrespeitar uma coisa só, se eu posso desrespeitar 3 ao mesmo tempo? Eu invado o espaço aéreo e a soberania da Síria, eu ataco o Irã e ataco uma embaixada. Isso é um dia comum para Israel. Nós estamos falando de gente que abre fogo contra civil desesperado por comida. Nós estamos falando de gente que abre fogo contra civil correndo com bandeira branca na mão. Nós estamos falando de gente que manda míssil com armas gigantescas, um obus cheio de espadas para amputar e matar jornalistas num campo jornalista. Nós estamos falando de gente que não explodiu um hospital. Está diretamente envolvido nos últimos 3 anos em pelo menos 14 ataques diferentes a hospital. É isso. Aí vamos continuar para a gente vendo e ver o que aconteceu. Vocês percebem, gente, que à medida que a gente começa a entender melhor o que está acontecendo nesse conflito, como se posiciona o Estado israelense, qual que é a preocupação dos players internacionais, a gente começa a se perceber que o mundo não é um morango, que a vida não é um panfleto de testemunho de Jeová, que o que suco ferve
no imperialismo, no capitalismo tardio de outra forma, que nesse imperialismo tardio, que nesse capitalismo tardio, todo mundo é verde, mas nós que somos verde mais escuro, nós morremos primeiro. É isso, tá? É isso que acontece. No dia 13 de abril, sábado, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra alvos militares sionistas, iniciando a Operação Verdadeira Promessa. Aqui eu vou me permitir fazer alguns comentários sobre a tecnologia iraniana, tá? Esse ataque foi... Isso aqui, gente, não é uma deflagração de guerra, isso aqui não é algo feito sem saber o que vai acontecer. O Irã não achou que ele ia simplesmente soltar os drones, todo mundo ia sentar e falar: oh não, daqui a 4 horas uma casca de banana cairá sobre nós. Não, isso é uma resposta calculada por parte do Irã para mostrar para Israel que o Kisuko pode ferver de uma outra forma. Vamos começar dos drones. Esses drones, entre aspas, kamikaze, né? Kamikaze vem do termo dos pilotos do Império Nipônico, fascista até o talo, que se suicidavam em direção aos alvos que eles deveriam destruir. Esses drones não tripulados, eles saem num custo mais ou menos de $5.000 cada um. Militarmente falando, isso é de graça. Isso é barato demais. Esses drones, quando foram lançados, causaram um apavoro tamanho que precisou de ser interceptado não só pelo Iron Dome, tá? Pelo chamado domo de aço, domo de ferro, que não funciona pra porra nenhuma, tá? Teve caça dos Estados Unidos, teve caça de Israel, teve caça da Jordânia, teve caça do Reino Unido e teve caça francês ajudando a interceptar esses drones. Ou seja, foram necessários os esforços coletivos de 5 aliados para poder segurar esses drones. Vocês acham, gente, que um país como o Irã gastou todos os drones e agora vai ter que transformar a geladeira em drone? Aqui eu só lembro do Rock falando no começo da guerra da Ucrânia, né, que a Rússia estava convertendo geladeira em arma. Vocês estão vendo as geladeiras russas, o que estão fazendo, né? É isso mesmo. $1.500.000 não é nada. É troco de pão em gasto militar. 300 drones requereram, agora eu não sei, eu vou errar isso aqui mesmo, e aí vai aparecer algum príncipe do português formal para falar: nada do que você disse com fatos e fontes vale porque você errou o verbo requerer, né? Para 5 países para conseguir parar, tá? O licantrotepe aqui tá errado, tá? Desculpa, está corretíssimo, né? O Irã tem um dos maiores estoques, se não o maior, de drones e mísseis do mundo. De drones, sim, provavelmente o Irã tem o maior estoque de drones do mundo. De mísseis, não, tá? Mas eles têm muitos mísseis. Além desses drones, também saíram mísseis. Por que esses mísseis terra-ar do Irã foram tão importantes, tá, nesse sentido? Por que os mísseis terra-ar do Irã caíram todos no alvo e nenhum foi interceptado? Não. Porque quando você lança um míssil terra-ar, você consegue, a partir da velocidade que ele alcança, da altitude que ele alcança e do tipo de rota que ele faz, saber qual que seria o alcance final dele. O que é um míssil terra-ar? É um míssil que sai da terra e vai para o ar. Míssil ar-ar é um míssil que sai de um avião. Entendeu? Míssil terra-ar, ele sai de um lançador no chão e sobe, tá? Qual que é a ideia disso aqui? Tá? A ideia disso aqui é que esses mísseis que o Irã demonstrou,
tá? Eles não chegam só em Israel. Esses mísseis que o Irã mostrou ter chegam até o solo europeu. Nós não sabemos se esses são os maiores mísseis, os mísseis com a maior amplitude que o Irã possui, tá? O que a gente pode garantir é que hoje em dia o Irã já tem uma capacidade de colocar mísseis que chegam até o território europeu. Pode ser que o Irã tenha capacidade de lançar mísseis ainda mais potentes. Vamos lembrar aqui que o Irã falou: isso aqui é só um pouquinho para vocês verem o que vai acontecer se vocês continuar fazendo merda. E aí, teve alguém no chat, foi a Vira, ou Vira ou Evira, né? Olha que coisa bonita aqui. A ideia é gastar $1,5 milhão de dólar e fazer Israel gastar 2 bilhões para frear tudo. Pior que é isso. É completamente diferente o gasto de você interceptar esses drones e mísseis e o gasto que está tendo com esses mísseis, tá? Então o Irã gastou muito pouco para demonstrar que ele tem acesso a um arsenal muito melhor do que o teu, né? Um arsenal muito maior do que se imaginava, ou que se tinha certeza que eles têm. Lembrando, gente, que as pessoas vêm tentando... Não existe profissão no mundo pior do que físico ou químico no Irã. Todos são mortos. O programa missilístico iraniano é atacado por sabotagem, por assassinatos pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais há 30 anos. Tá? Tem 30 anos que isso vem acontecendo. Ainda assim ele continua se desenvolvendo. A gente não pode dar certeza ou não de aonde que o Irã chegou. O que a gente sabe é que hoje em dia, né, o Irã tem esses mísseis, o Irã tem mísseis hipersônicos, o Irã tem o maior estoque de drones do mundo e o Irã vem trocando tecnologia militar com a Rússia. A tecnologia militar russa hoje de ataque capitaneia a tecnologia de ataque no mundo. Isso foi demonstrado no solo na Ucrânia. Então, o que suco ferve de um outro lado. João, mas você falou que a Jordânia participou, a Jordânia não servia de bases para o Hamas, a Jordânia não servia de base para as iniciativas iranianas na década de 80, sim. E aí a Jordânia foi pressionada e atacada até capitular. Hoje em dia o pessoal da Jordânia está com o rabinho bem preso. E o mais importante aqui nesse tabuleiro é que, apesar de haver algum falatório, tem muita gente dizendo que pode ter tido auxílio saudita. Não existe prova nenhuma de auxílio saudita à Jordânia na interceptação desses mísseis e não existe prova nenhuma de auxílio saudita aos Estados Unidos no envio dos mísseis. Mesmo os Houthis, que ocupam a parte do Iêmen, aonde se tem uma contenda com a Arábia Saudita, os mísseis dos Houthis não foram interceptados por nenhum tipo de sistema saudita. Vamos lembrar aqui, gente, uma coisa muito importante, que é o trabalho feito pelo Wade Al-Bu. Tá? O Wade Al-Bu, para quem não sabe, é o Ministério das Relações Exteriores chinês. Eu quero só meter um Maps aqui, tá? Para vocês poderem ver uma coisa aqui que é importante. Irã. O país e tal, bem. Obrigado. Isso, Irã. Tá? Quero diminuir aqui. Gente, aqui tá Israel, aqui tá o Irã. Tá? Vocês conseguem entender que parte desses mísseis provavelmente passaram aqui nesse território.
A Jordânia está interceptando os que estão passando pela Jordânia. Os que passam pela Jordânia ou vieram do Iraque ou vieram via Arábia Saudita. Nenhum míssil foi interceptado na Arábia Saudita. Tá? Qual que foi um dos trabalhos mais espetaculares que eu estava falando do Wade Al-Bul, né, que o Wade Al-Bul fez, que o Ministério de Relações Exteriores da China fez? Voltar a relação diplomática entre Irã e Arábia Saudita. Lembra que vira e mexe eu falo de balcanização? Conseguir fazer com que Emirados Árabes, Omã, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Jordânia, Líbano briguem entre si é maravilhoso para Israel. Se o Egito não falar com a Arábia Saudita, que não fala com o Irã, que não fala com o Iraque, que não fala com o Líbano, que não fala com o Omã, que não fala com o Iêmen, isso resolve o conflito para Israel. É muito mais fácil você ter que lidar com cada um deles separadamente. O que nossa querida diplomacia chinesa fez? Ela conseguiu um acordo de paz entre o Irã e a Arábia Saudita, e o Irã e a Arábia Saudita voltaram a ter embaixadas múltiplas. O que significa dizer? Abriu-se novamente a embaixada da Arábia Saudita em Teherã, abriu-se novamente a embaixada do Irã em Riad. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender como vem sendo possível esse tipo de reorganização. E além de Israel ter atacado a diplomacia iraniana, além de Israel ter atacado em solo sírio uma embaixada do Irã, a gente tem que entender que foram nos momentos desses ataques o primeiro momento de respiro para os palestinos. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem imaginar? A gente não consegue nem chegar perto do que é estar sendo vítima de um ataque genocida continuado de meses, né, de ter 60%, 70% da população sem condição nenhuma de habitação, de estar dependendo 85% a 90% das pessoas de comida que vem de fora, de estar sem acesso à água, sem acesso à comida, com um míssil caindo o tempo inteiro na sua cabeça. Esse foi o primeiro momento que essas pessoas tiveram paz, tá? Esse foi o primeiro momento que essas pessoas tiveram paz. Vamos continuar aqui. Ela ocorre em resposta ao assassinato de 2 generais das guardas revolucionárias iranianas por ações do exército sionistas no dia 1º/4. A operação, que deixou 31 feridos e danificou pelo menos uma base aérea sionista, e aqui a gente tem que lembrar que esta base aérea que foi danificada é muito provavelmente um dos locais de silagem nuclear em Israel, tá? Então, conseguir causar danos no silo nuclear de Israel é muito simbólico. Não é à toa, deixa eu parar essa câmera que está uma insanidade, não é à toa que isso foi escolhido. Lembrando também, mais uma vez, que ao contrário do que Israel faz todo dia, que é atacar civil, que é atacar comboio da ONU, que é atacar escola, que é atacar creche, que é atacar jornalista, os mísseis foram em direção, né, de alvos militares. Foi encerrada nas horas seguintes com a declaração oficial do Irã. Na declaração de encerramento, o Irã destacou que se tratou de uma resposta feita com base no artigo 51 da Carta da ONU relativo à defesa legítima. Por quê? Porque Israel atacou uma embaixada no solo de um terceiro país, que era um local inviolável, assassinando membros da Guarda Revolucionária Iraniana que lá dentro estavam. O comunicado termina prometendo novos ataques caso o regime israelense cometa outro erro. E aí, o que é Israel? Israel é a criança que pega uma vara bem curtinha e vai catucar um enxame de abelha. E aí, na hora que as abelhas atacam de volta, ela aponta
para as abelhas e fala: fui ataqueiro, sou a vítima, por que fazes isso comigo, abelhas? Tá? Então, o que o Irã está tentando deixar claro aqui? Que ele simplesmente está se defendendo, que ele não pretende continuar, mas que ele dança conforme a música. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Que se destacando que se trata de um conflito entre Irã e o regime sionista desonesto, do qual os Estados Unidos deve ficar longe. Portanto, a ação do Irã é respaldada na opinião pública internacional. Por quê que está se falando isso aqui? Gente, quem está ganhando e quem está perdendo a eleição nos Estados Unidos? Não precisa ser muito esperto, não precisa acompanhar muito a política estadunidense para saber que os democratas vão levar uma lavada que, a não ser que o menino Trump morra ou seja condenado, e eu duvido sinceramente do segundo, o primeiro ninguém sabe, né? Ele vai ganhar a eleição. O próximo presidente estadunidense, a não ser que ele esteja morto, porque vai ser muito difícil ele ser condenado, né? É o senhor Trump, tá? Trump, na sua retórica de campanha, lembra o tempo inteiro que ele não começou guerra nenhuma. O Biden está envolvido até o pescoço nas guerras. Para os Estados Unidos, e vamos lembrar aqui que os democratas são as grandes arpias de guerra, as grandes águias de guerra dos Estados Unidos. Os republicanos não gostam de guerra, João? Não, pelo contrário, eles continuam todas que os democratas começam, mas normalmente quem começa a guerra, quem principia os ataques são os democratas. Porque eles precisam, para criar uma política mais próxima, entre aspas, do povo dentro dos Estados Unidos, garantir grandes lucros fora dos Estados Unidos. Então eles preferem fazer isso por meio de guerra, rapinando nações do terceiro mundo. Né? Você sabe como é que funciona quando os Estados Unidos leva a democracia para o seu país. É óbvio que eles estão desesperados para entrar em mais uma guerra, porque isso faz bem para a retórica estadunidense. E isso faz bem para indústria estadunidense. E a indústria bélica estadunidense é responsável diretamente por 1/3 e indiretamente por metade do PIB estadunidense. Vocês percebem como que as coisas aqui começam a ser diferentes? Qual que é o problema? O problema é que Israel está chupando tanto o balde, Israel está tão sem limites, que a opinião pública global, e o Brasil é uma exceção nisso, por ser muito fiducionista, não está mais defendendo Israel, não está mais defendendo as trombetas da guerra. Então fica difícil de escalonar isso aqui, até porque dentro da ONU não vai se conseguir fazer isso nunca, porque nem a Rússia, nem a China têm interesse nenhum em escalonada de processo bélico no Oriente Médio. Vamos continuar. Forças militares ligadas ao imperialismo ianque, francês e britânico, além do governo lacaio pró-sionista da Jordânia, lembra que eu já tinha falado deles, atuaram para derrubar alguns dos mísseis dirigidos contra Israel. Sem apresentar provas, Israel afirmou que 99% dos mísseis foram interceptados. Não é 100, né? Vamos fingir que são 99% dos mísseis. De 303 caíram. A verdade é que o Irã consegue mandar facinho 15 mil. Aí cai 150. E aí? Vocês entendem, gente? Que mesmo que E assim, não foi o Iron Dome, tá? Israel peidou, gritou por ajuda, teve que vir os britânicos, franceses, americanos, jordanianos e Israel. Com os 5 juntos, vamos falar que ainda teve aquele 1% vagabundo. 99%
Iron Dome mais 1% vagabundo. Se vier tudo, gente, varre. Varre. Tá? Varre. É o famoso 1% do sabonete antibacteriano. Quantas bactérias precisa? Ah, é isso. Joe Biden, representante da superpotência hegemônica única, declarou que Israel demonstrou capacidade notável para se defender. O Biden tá tão gagá, tá tão biruleibe das ideias, tá tão em demência senil, que se planejou uma fala pública do Biden e teve que se cancelar ela de última segundo. Aí vem um pequeno detalhe, muito bem lembrado pelo menino Michael aqui. João, tem que ver também que esse ataque serve para avaliar quanto tempo leva para responder e tal. O primeiro ataque é para juntar informação. Corretíssimo. Zero Lightning complementa aqui. Isso sem contar os hipersônicos, né? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Míssil hipersônico, que são os mísseis hoje em dia que conseguem atingir Mach 15, eles são imparáveis. Nós ainda não temos absolutamente nada que não seja sorte para parar esses mísseis. Tá? O Irã tem disponível mísseis de Mach 15. Quantos? Não sabemos. Agora, esses, quantos saírem, quantos vão bater no alvo? A chance do míssil hipersônico não bater no alvo é se ele tiver um problema. Ou se alguém dá um tiro de traque pra cima e der sorte pra caralho. Nós estamos falando da porra de um bagulho que vai a 15.000 km/h. O drone, meu irmão, gasta 4 horas para chegar. O hipersônico não. Vamos fazer o cálculo aqui bonitinho. Vamos lá, rotas, né, de Irã para Israel. Tá? Quanto tempo que isso dá? Eu queria que me desse as opções. De carro. Tá? Se fosse de carro, era 2.000 km. Eu não preciso contar para vocês que o míssil não precisa pegar o caminho da estrada, né? Acho que eu não tenho que explicar isso para vocês. Né? Então, se o míssil fosse em linha reta, vamos colocar aí 2.000 km. Gente, eu não estou fazendo uma rota de míssil supersônico no Google, pelo amor de Deus. Tá? Mas vamos falar aí que esse míssil vai gastar o quê? 10 minutos? 8 minutos? Vocês entendem, gente? Vocês entendem? Bicho, o míssil vai gastar 6 minutos, o míssil vai gastar 8 minutos para chegar. Tá? Então, assim, nós estamos falando de algo, né, que não haverá uma resposta. Pura propaganda, uma vez que o próprio porta-voz do exército sionista, Daniel Hagari, admitiu que houveram perdas significativas na base aérea atingida. Desespero e divisão no governo sionista. Por que tem desespero no governo sionista? Porque o plano da Eretz Israel, dos sionistas, não envolve, gente, roubar só a Palestina de volta. Esse plano tem um pedacinho da Síria, tem um pedacinho do Líbano e tem também um pedaço do Irã e um pedaço da Arábia Saudita. Só que eles não são doidos de ir de uma vezada só contra todo mundo, porque vai dar ruim. Ó, Mach 15 vai dar 18,4 mil km/h, não sei quanto que vai dar, tá? 2.000 km por 15 mil dá 8 minutos. Se der um pouquinho a mais, entre 6 e 8 minutos. Enfim, não é tempo bastante para se fazer nada, tá? Aí, meus jovens, vamos voltar aqui. Você acha que Israel vai atacar todo mundo de uma vez? Não vai. Por quê? Porque uma coisa é eu ir fazendo guerra com um de cada vez, a começar do mais fraco. Outra coisa é eu tentar peitar
todas as potências regionais de uma vezada só. Israel pode muito bem ser capaz de ir contra a Jordânia sozinha, a Síria sozinha, o Líbano sozinho. Quando chega no Egito da vida, mesmo o Egito sendo um país muito pauperizado, mesmo o Egito sendo um país que militarmente está muito atrás de outras potências regionais, o suco já começa a ferver. Quando a gente conversa do Irã, já é outro patamar. E quando a gente conversa de uma Arábia Saudita, meu irmão, acabou o Brinks, tá? Então não é à toa, tá, que se vá ter esse tipo de desespero. Continuando na reportagem, os resultados imediatos foram desastrosos para os sionistas. O pânico tomou conta da população israelense, um boato foi propagado de que o primeiro-ministro e outros dirigentes políticos sionistas estariam deixando o país através do avião de Sion. Aqui, gente, eu quero lembrar uma coisa para vocês, que não é só o Biden que está em maus lençóis nos Estados Unidos, não. Vamos dar ao povo de Israel, que não é igual ao Estado de Israel, o que é do povo de Israel. O povo de Israel, os seus elementos democráticos, os seus elementos progressistas, antes do início do último genocídio, estavam há mais de 6 meses na rua, lutando contra o governo de Netanyahu. Toda semana tinha passeata com milhares e dezenas de milhares e centenas de milhares de pessoas por todo Israel, lutando contra o governo do Netanyahu. Vamos lembrar também, tá, que o governo Netanyahu é um governo brutalmente corrupto. É um governo que estava, né, sob diversas investigações diferentes. O Netanyahu continua sendo uma figura fragilizada dentro do próprio estado dele. Mostrar que ataque consegue, mostrar o que está escalonando, é muito ruim para o Netanyahu. Tá? Uma ordem foi lançada aos residentes do norte de Israel para que se dirigissem para os abrigos antibomba. Além disso, o derrotado exército sionista ordenou o fechamento do espaço aéreo, cancelou as atividades escolares, lançou uma mobilização para todas as forças reservistas. Também, como resultado imediato, os representantes políticos sionistas se mostraram divididos. Segundo o monopólio da imprensa sionista, o Times de Israel, o Haaretz é um pouquinho mais progressista do que o Times, mas, né? Entende? Igual a gente fala, a Folha é mais progressista que o Estadão, é nesse sentido. Tá? Há consenso que Israel deve responder. Mas como? O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, defendeu que o exército sionista deve lançar um contra-ataque contra o Irã enquanto a operação iraniana ainda estava em andamento. Netanyahu e o ministro da Defesa foram contra. As informações foram desmentidas pelos envolvidos, o que também não deixa de ser um sinal de que o sionismo está dividido. Por que os caras foram contra? Porque quem tem cu tem medo. Porque uma coisa é você atacar palestino que responde com bodoque. Uma coisa é você atacar a Síria que foi destruída pelo Daesh. Uma coisa é você atacar o Líbano que está empobrecido. Outra coisa é você ir para frente de gente que vai voar míssil e não vai voltar pedra. Não vai voltar bodocada, não vai voltar estilingada. Entende? Aí, meu irmão, o cu não passa 5G. O que suco ferve de outra forma. Conselho da ONU termina sem acordos. Gente, Israel é bonitinha demais, né? Lembra o Conselho da ONU que não servia para nada? Lembra do Conselho da ONU que Israel simplesmente ignora e tá pouco se fudendo? Lembra daquela mesma ONU que Israel, não satisfeita em assassinar centenas de pessoas que trabalham para a ONU, atacar dezenas de locais da própria ONU? Israel fez uma campanha global de desinvestimento contra a ONU
Israel pediu para que os países que a apoiassem parassem de dar dinheiro para a ONU, sendo que a ONU é responsável por 80% dos mantimentos que entram em Gaza. Lembra dessa ONU? Na hora que o Irã exerceu um direito previsto na Carta da ONU, depois de um ataque do Estado sionista de Israel, aí Israel foi para a ONU. Olha só, agora a ONU serve, né? Virou para a ONU e falou assim: oi, sumida, quer tecer? Saudades de ti, amiga. Somos tão amigas, amiga, né? O ataque também motivou a convocação por parte do primeiro-ministro sionista de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU no domingo. E aí, gente, olha que legal. Quem que os Estados Unidos chamou para essa reunião? As partes interessadas? Não. Todos os países da região? Não, também não foi. Foi o G7, tá? O grupo dos países mais ricos do mundo para a gente decidir o que a gente vai fazer. Eu preciso te contar para vocês que tipo de democracia que é essa, que tipo de internacionalismo que é esse, que tipo de ONU que é essa. Israel, o nosso filho problemático, adolescente doido, deu um tiro no vizinho. O vizinho foi lá e deu um pipoco de volta. Vamos chamar todos os tios de Israel. Vamos chamar o grupo dos aliados estadunidenses. Ora. Você me despiu do meu colonialismo, me deixando vestida apenas com o meu neocolonialismo. É isso, gente. Essa é a ordem global que os caras querem. Nós temos que destruir essa porra, cara. Tá? Vamos continuar. A reunião terminou sem acordo e com ataques de Israel ao Irã. O representante dos Estados Unidos afirmou que o objetivo não é a escalada. Não queremos uma escalada. Porque o que suco aqui está fervendo, estamos perdendo para Trump. Se nós entrarmos em outra guerra falida, vai ficar muito ruim por gente nas eleições de midterm, nas eleições de fim de term. Vocês entendem isso, certo? Mas defendeu que a melhor forma de evitar essa escalada seria o Conselho da ONU condenar o ataque iraniano. Meu filho foi lá e chutou o vizinho. O vizinho foi lá, bateu lá na porta de casa e falou: chama teu pai aí que eu vou dar um supapo no teu pai. Eu demando que este condomínio condene meu vizinho. Minha pobre criança não fez nada, gente. Ele é assim, é o jeitinho dele. Olha para esse príncipe aqui no meu colo. Você acha que ele faz por mal? O erro dele é amar demais. Mas olha aquele valentão que depois de apanhar foi lá e fez alguma coisa. Boys will be boys. I mean, like, come on. They don't do this on harm. They're like that. Oh, those teenagers. Né? Foi mal, estava doidão, apelando para a diminuição das tensões. O embaixador de Israel, aí, cara, tem hora que o sujeito simplesmente manda o redúctil, né? Gilad Erdan comparou o governo iraniano ao terceiro Reich, Ali Khamenei, a Adobe Ripley. Vamos lá, vamos analisar aqui. O que era comum no terceiro Reich? Guetos, bantustões, perseguições de minoria étnica, legislação estatal contra determinadas minorias, clivagens de representatividade no Estado. Desses dois países, de um lado o Irã e do outro Israel, qual deles que está fazendo essas 5 coisas que a gente
listou aqui? Você sabe, chat? Você sabe? Né? Porque assim, meio que tudo que estava acontecendo nos guetos do Terceiro Reich, na legislação do Estado nazista, está acontecendo na lei básica de Israel, que não tem uma constituição, com Ezrahut Laham, está acontecendo com a formação dos bantustões, está acontecendo com os ataques a uma única etnia. Olha só. Que doideira, né? Quem será o espelho para qual eu vejo? Sem citar os ataques rotineiros à soberania iraniana. Isso é real, gente. Tá? Essa não é a primeira vez. Não é assim, um belo dia Israel tentou mandar uma bomba num terrorista do Estado Islâmico, errou e caiu na embaixada do Irã. Eles saíram correndo pedindo desculpa e o Irã falou: não, eu sou mal como um pica-pau, eu sou feito de brutalidade e orientalismo, meus déspotas se vingarão. Não é, gente, tá? Não é. O sionista afirmou que Israel tem o direito legal de lançar uma ação em retaliação. Israel atacou o Irã retaliou. Então Israel tem o direito de lançar uma outra ação. E acusou a ONU e a comunidade internacional a não agir. Com detalhe, Israel atacou. Israel, para se defender, chamou outros 4 estados. Israel cometeu 3 crimes diferentes nesse único ataque, mas ele tem direito de retaliar a retaliação. Meu irmão, é complexo. O jornalista Jamil Chad, do monopólio de imprensa UOL, relatou que os diplomatas chegaram a dar risadas quando o sionista acusou o Irã de não cumprir resoluções da ONU. Talvez os outros diplomatas engasgaram porque Israel não cumpre nenhuma. Tá? Cara, a gente tá no momento aqui, basicamente, do Skylab. Seria patético se não fosse pateta. Esse teatro é ridículo. É deboche, cara. Os caras são debochados. Debochados. Em resposta, o embaixador do Irã defendeu que se tratou de uma operação de autodefesa. Quem que clamava até ontem, até sábado de manhã, o direito de autodefesa? Se a gente olhar a peça de defesa de Israel na ação que foi impetrada pela África do Sul, quantas vezes foi usada a palavra autodefesa por Israel? Ah, tá. E afirmou que Israel deve ter cuidado, além de criticar os imperialistas da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Os jordanianos a gente tem mais dó. Ele afirmou que o Irã não quer um confronto com os Estados Unidos, mas também alertou: se os americanos iniciarem uma operação militar, usaremos dos meios proporcionais. O que ele está falando? Ele está falando: nós dança conforme a música, bem. Este suco vai ferver do jeito que você quer. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês, como eu deixei bem claro, pela rota, pela altitude e pela velocidade dos meus mísseis, que se for preciso de esquentar a baguete em Paris ou esquentar o chucrute em Düsseldorf, nós estamos dançando. Vocês entendem o que está escrito aqui nas entrelinhas? Aqui fica claro que a ação do Irã ocorreu no limite. Ela não pode ser condenada diplomaticamente, mas já aprofundou a divisão entre sionistas e Yankees, os primeiros sedentos por uma resposta, enquanto os Yankees já afirmaram que não vão apoiar militarmente. Até porque, gente, venhamos e convenhamos, os Estados Unidos têm que desviar muito dinheiro para as eleições. E ele já gastou muito dinheiro com os ucranianos. E o lucro dos ucranianos só vai acontecer quando a guerra acabar e eles forem rapinar o que sobrou da Ucrânia. Entende? Então tá num momento ruim agora
dos Estados Unidos entrar em outra fronte, né? Porque vamos lembrar, gente, que os Estados Unidos não tá atacando só a Ucrânia, tá? Tem muita graninha americana rodando do Afeganistão até o Mianmar, né? Da Somália até o oeste da África, tá? Então é complicado. É complicado. Nós estamos num momento aqui que mais um gasto desse vai ser paia. Vamos esperar o mês que vem. Vamos esperar cair os debentures. Vamos esperar a nossa ação da Petro 3 subir de novo. Na volta a gente passa, Israel. A tendência é que a resposta de Israel, assim que for desatada, agrave o cerco regional a que já está sujeito. Isso aqui eu concordo, tá? Acho muito pouco plausível que Israel não responda. Só que eu acho plausível que Israel responda no cu dos outros. Tá? Pimenta na bunda dos outros é uma delícia. Tá? Existe uma tendência real para não escalonar esse conflito, que para ensinar uma importante lição de humildade para o Irã, o Líbano, a Síria e o Iêmen apanhem bastante. E se a Jordânia não ficar de olho aberto, ela apanha junto também, mesmo tendo ajudado. Tá? Essa é uma possibilidade real. Porque aí Israel vai falar que está trabalhando em cima somente de alvos militares iranianos fora do próprio Irã. Entende? Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Por consequência, o Irã poderá contar com maior apoio político e militar de forças anti-imperialistas da região e de governos que são contrários ao sionismo. Aqui, gente, nós estamos dizendo que o Irã continua parcetruta de Dona Rússia. Não é à toa que o Irã está no BRICS. Sabe quem também está no BRICS? A Arábia Saudita. Sabe por quê? Porque a Arábia Saudita tem um compromisso firme com o pan-arabismo. Não, ela está pouco se fudendo. Porque ela percebe quem que vai ganhar. Porque ela percebe onde que é mais lucrativo de colocar o dinheirinho dela. Tá? A Arábia Saudita não tá nessa, gente. Não é porque a Arábia Saudita, um belo dia de manhã, falou: precisamos de dar a mãos xiitas e sunitas. Não, a Arábia Saudita tá com um olho no peixe e o outro no gato. Ela tá investindo num time que parece a ela que a médio prazo vai ser o time vencedor. Mas independente do praxismo ou não, por enquanto a Arábia Saudita está não atrapalhando. E a Arábia Saudita não atrapalhar já é um bônus. E lembrando que quem afiançou essa nova relação foi a China e foi a Rússia. A China diretamente diplomaticamente, a Rússia por outros meios com troca de tecnologia e com aporte de tecnologia militar. Aí, meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a Arábia Saudita quer continuar comprando míssel velho dos americanos ou a Arábia Saudita quer as tecnologias hipersônicas que os russos desenvolveram? Você acha que a Arábia Saudita está satisfeita com o fato do Irã agora ter um míssil de Mach 15 que eles não têm? Gente, os malucos é liso, tá? Os malucos é liso, os caras não nasceram ontem, não. A Casa Saúde não dominou a porra toda sendo burra, tá? Então a gente tem que levar, né, todo o tabuleiro da região em consideração. Resistência palestina sai fortalecida. O principal aspecto do ataque sem precedentes do Irã contra alvos sionistas, realizado de modo proporcional, colocando uma derrota no colo do sionismo e obrigando a responder, com o que piorará ainda mais sua situação de divisão e condenação internacional, é que a causa palestina sai mais fortalecida da crise regional. Concordo também com essa análise em partes, né? Porque assim, não fosse Israel perder todos os limites, né? Israel não tem limite, não tem barreira. Israel, quando bebe, beija muito mesmo, sabe? Se não fosse eles terem atacado a embaixada do Irã em Damasco, essa resposta viria do jeito que veio, da forma que veio, na hora que veio? Não. Infelizmente, não.
a gente tem que entender que existe um limite do que esses países estão dispostos a fazer em defesa da causa palestina. Nós não vivemos mais num mundo com uma União Soviética ou com outra potência qualquer que vai lá intervir, que vai lá brigar junto. Infelizmente, hoje em dia, Cuba não consegue fazer o que fez pela África nas suas lutas anticoloniais. Consegue mandar médico, não consegue mandar gente para pancadaria, né? Então, a real é que os palestinos apanham, né? A tendência, se continuar desse jeito, é que no dia que sobrar 13 palestinos, aí eles vão fazer uma música muito bonita e um tanto de ator vai cantar junto e vai falar: ai, que pena, se apenas alguém tivesse nos avisado, tá? Só que por vias tortas, isso facilitou demais. Facilitou porque primeiro dá um respiro, segundo, bota Israel com medo, né? E terceiro, vamos ser muito sinceros aqui, bicho, nenhum de nós aqui tá falando: ah, nós somos os filhos de Khomeini. Nós somos totalmente a favor da teocracia iraniana. Não. O que nós estamos falando aqui é que o apoio real do Irã para a causa palestina é continuado há décadas. Muita gente do Hamas se treinou com Hezbollah. Isso é real, gente. Muito dinheiro aflui das elites iranianas para a causa de resistência. Então, na hora que o Irã manda um senta lá, Cláudia, né, ajuda e ajuda bastante. As condições externas não poderiam ser mais favoráveis para a derrota do Estado sionista, que não obstante será fruto de uma luta prolongada, persistente e dolorosa, para o que, afinal, a resistência palestina já demonstrou estar preparada. Meu irmão, o que a Palestina consegue sobreviver é um negócio de doido, tá? De doido, tá? Cara, o Licanton Trap tá falando aqui, ó, aí eu discordo. Como isso vai escalar de qualquer forma, dando sobrevida ao governo do Bibi, dava para o Irã botar mais dano nesse caso. Eu não acho... Eu, sinceramente, acho que taticamente o Irã foi muito inteligente. Se o Irã desproporcionaliza, ele que estava correto na seara internacional, não ia ter como ser defendido. E aí, além de lidar com esse conflito militar, que ele já vai ter que lidar com ele ia ter que lidar com mais sanções ainda do que ele já tem. Entende o que eu tô falando? Então eu não sei se eu concordo com você nesse ponto. O Irã é capaz de fazer muito mais dano do que isso. Não sei se o Irã devia ter feito muito mais dano do que ele fez, antes pelo contrário. Acho que o Irã foi muito safo. Porque se ele erra a mão aqui, volta o mundo inteiro pra cima dele. Sabe? Então assim, o Irã tem que pensar que essa guerra não vai ser uma guerra só militar, né? Eu acho que ele foi safo nessa aí. Em uma palavra, a Palestina está pronta para persistir na luta em torno dos 3 alvos fixados pela Operação Dilúvio de Al-Aqsa: libertar Jerusalém, libertar os presos políticos e recolocar a causa palestina novamente na ordem do dia. Tá? Essa foi a reportagem da Nova Democracia do plantão da Palestina do dia 14/4. Tá? Agradeço a todos vocês que viram aqui com o tio. Um beijão no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma